Dependendo de suas formas do Monsterverse, esse, de longe, é o kaiju mais poderoso que a Monarca já descreveu. E aí, meus caros dinossauras, sejam bem-vindos a mais um vídeo, né? Quer dizer, dessa nova série. E bem, hoje iremos falar do rei dos kaijus, o grande kaiju radioativo Godzilla. Hoje iremos conhecer seu passado, sua história, descrição e habilidades e teoria própria. Então vem comigo, porque hoje iremos conhecer o kaiju que engoliu uma estrela. E o Godzilla. Não é à toa que esse deve ser o kaiju mais famoso de todos, tendo sua primeira aparição em 1954. Mas hoje não iremos falar do Godzilla japonês, e sim o real Godzilla de americano, né? E não tô falando do Zilla, porque o Zilla, na minha opinião, não se encaixa como um Godzilla, beleza, pessoal? Então vamos lá. O Godzilla, né, da Legendary, teve sua primeira aparição em Godzilla 2014. Vocês devem se perguntar, então quer dizer que você vai falar todos os filmes, a trama de todos os filmes? Não vou falar a trama, não vou falar, sobre o filme, não. Em si, vamos falar sobre o Godzilla. Mas vamos falar um pouco da trama do Godzilla também nesse filme. Bom, é dito que o Godzilla é uma criatura pré-histórica que está aí hibernando há mais de 200 milhões de anos, né? E bem, ele foi registrado pela Monarca, né, que o classificou como Titanos Gojira, né? Claro, não temos um nome específico para a espécie, por enquanto, né? Por enquanto que nós não saímos, não tem mais informações, mas eu acredito claramente que sim, nós vamos ter em breve mais informações sobre o Godzilla, já que no próximo filme que vem depois de The New Empire vai ser um filme solo do Godzilla, que vai, de acordo com vazamentos e tal, vai focar mais no passado do Godzilla. Então descobriremos tudo mais sobre o próprio Godzilla. Mas enfim, no filme de 2014, ele tem dois inimigos, né? Que são o Muto Macho e a Muto Fêmea, que por muito tempo até que foram meio que rivais do Godzilla, né? Já que a Muto Prime, né? Ela é meio que a rainha de todos os mutos, né? Porque não existe só os dois mutos, existem muitos mutos ainda, a gente nem sabe quanto é. Mas enfim, a Muto Prime, né, ela foi responsável pela morte do pai do Godzilla, que é o Dagon. E se você acha que eu tô teorizando, não, eu tô afirmando, porque Adam Wingard confirmou que Dagon é sim o pai do Godzilla. Mas enfim, vamos lá. Bom, o Godzilla, né, desde sempre, muita gente se pergunta o que o Godzilla é, né, se ele é um dinossauro, se ele é um réptil, apesar que são a mesma coisa, dinossauros e répteis, os dinossauros são répteis, se ele é um anfíbio, enfim, o que na Monarca ele é? Bom, é dito que ele é um réptil anfíbio, então não tem como a gente saber exatamente, já que confunde bastante, mas na minha humilde opinião, eu acho que ele pode ser aí um réptil, por conta, né, pelo menos o Godzilla da Legendary. Por conta que o Godzilla da Legendary, ele provavelmente se adaptou tanto à vida no oceano que adquiriu brânquias. Então não faria sentido ele ser um anfíbio, né? Ah, mas tem as salamandras, os axolotes e tal. Mano, se fosse uma Mano, se ele fosse uma salamandra, tipo, uma salamandra chinesa, eu acho que não. Porque se ele for ou um anfíbio pré-histórico, porque todos os anfíbios pré-históricos que eu conheço, o Godzilla não se identifica com nenhum.
mas sim ele tem mais cara de réptil. Então assim, eu acredito que ele seja um réptil que evoluiu para adquirir brânquias, beleza? Então vamos lá. Bom, em sua primeira aparição em 2014, vocês vão ficar chocados, mas ele ainda estava na sua penúltima fase, né? Que ele estava antes de ser um adulto total. E em sua primeira aparição em 2014, ele contém aí 110 metros de altura. Bom, é bem grande, né? Sendo aí um dos maiores Godzillas da franquia. Claro, naquela época o maior, já que nós não tínhamos um Godzilla que era maior do que ele. Pelo menos eu acredito que não, né? Porque eu fico pensando assim, porque o Godzilla em Hell é de qual? É de 2016 ou é de 2015? Aí eu já não lembro. Mas enfim, após derrotar os Mutos, sabemos que o Godzilla ele não foi atrás da humanidade. Muita gente acreditava, né? Que o Godzilla ele era aí um herói, né? Porque assim, a gente sempre vê o Godzilla com uma imagem mais de vilão ou um monstro que só tá ali pra sobreviver e tal, mas não é bem assim. O Godzilla da Legendary, né, o Godzilla do Monsterverse, ele tem o foco dele, o foco do Godzilla não é em si os humanos. Claro, eles podem ser aí, eles fazem parte da natureza e o Godzilla ele pode proteger, né, pode protegê-los. Mas agora, o Godzilla ele não vai diretamente proteger os humanos, mas sim proteger o planeta, porque o Godzilla, ele nunca, pelo menos o da Legendary, nunca é dito que ele foi do lado dos humanos. E os humanos, né, sempre estão fazendo alguma merda. Isso desde Godzilla 2014, porque o pessoal da Monarch despertou o Muto, o pessoal lá, eu acho que lá de Godzilla 2, Rei dos Monstros, eles despertaram Ghidorah. E em Godzilla vs Kong eles estavam criando um Mechagodzilla. Então é bem compreensível o porquê do Godzilla tá atacando a humanidade, né? Porque a humanidade só tava fazendo merda. Porque o Godzilla ele não tava se metendo em briga. Mas enfim. Bom, uma coisa que deve se reparar é que o Godzilla, desde de 2014, ele possui placas ósseas diferentes de suas outras adaptações, incluindo a forma evoluída, que eu já vou comentar. Mas enfim, vamos prosseguir. As placas ósseas do Godzilla 2014 demonstram muito, mas muito pontiagudas, coisa que eu adorei. Sinceramente, são as minhas placas ósseas favoritas de todos os filmes do Godzilla, desde os clássicos até os mais recentes. É muito da hora essas placas ósseas pontudas, pontiagudas. E após a luta com a Muto Prime em Godzilla Aftershock, uma HQ que eu particularmente li e não gostei muito devido a ser uma história bem rápida. Então assim, cara, sinceramente foi uma coisa que eu não curti tanto, né? Por conta que é bem enrolativa. Mas a luta final entre o Godzilla e a Muto Prime é muito da hora. E no decorrer da luta, a Muto Prime ela quebra aí as placas ósseas do Godzilla, né, de 2014. E em Monarch Legacy of Monsters, ele cresce com as placas ósseas, só que não é do jeito que eu queria praticamente. Eu achava que ia crescer do mesmo jeito de 2014, mas cresceu aí na forma dos Godzillas clássicos, né? Por isso que a gente repara que as placas ósseas do Godzilla de 2019 são bem mais parecidas com as dos Godzillas mais clássicos, né? Não só a dele, como do Godzilla de 2021. E além disso, com o passar do tempo, o Godzilla cresceu, sim, atingiu sua forma adulta. De 110 metros, agora ele adquiriu 120 metros de altura. Isso desde Godzilla 2019 e 2021. Claro, o Godzilla, né, ele pode ser aí uma chave, né, uma prova de que a evolução, né, o adaptou. Mas enfim, vamos lá sobre uma questão que é muito discutida. Quantos anos o Godzilla tem? Bom, o Godzilla da Legendary com certeza é o que tem mais experiência. E eu não estou brincando, eu estou falando sério. Por conta que o Godzilla, ele pode ter aí entre 262 a 272 milhões de anos. Ou seja, ele é uma criatura do período Permiano. E então assim, ele provavelmente era algum réptil que evoluiu conforme a radiação e adquiriu, né, esses poderes que ele tem. Mas agora é o seguinte, muitos devem se perguntar agora: Gustavo, mas quando você quis dizer lá no início, ele é o Kaiju que engoliu uma estrela, realmente ele engoliu uma estrela? Cara,
Eu não sei dizer, a gente não vai ver. Se no próximo filme mostrar o que fez com que o Godzilla tivesse a baforada atômica, vai ser muito bom. Mas particularmente eu não acredito que seja uma estrela. Não seja uma estrela que tenha dado origem a esse poder gigantesco. Eu acho que o Godzilla ele só se adaptou à radiação, né? Decidiu em comer mais radiação para poder adquirir a baforada atômica. Bem, sobre o passado do Godzilla, a Monarca ainda está tentando descobrir. O pessoal da Monarca e eu estamos tentando descobrir. Mas a gente teoriza, né, que ele possa, né, já ter existido, né, e tal. Mas eu particularmente não acredito nisso, né? Eu em particular não acredito. Claro, a gente não sabe dizer se o Godzilla ele realmente nasceu como uma criatura normal, um animal normal, ou se ele já existia aqui, já nasceu adulto e tudo mais. Mas eu acho que, na minha visão, não é nem para ser muito pensado nisso, já que se você parar para pensar um pouco, né, só dar um passo no seu pensamento, você vai descobrir que o Godzilla, né, teve um pai, que é o Dagon. Então, na certeza, ele tem uma mãe, pelo menos tinha. Mas eu vou falar isso, né, mais aprofundada, não sei dizer isso aí, no vídeo do Scar King, porque o Scar King ele tem uma grande influência no passado do Godzilla. Então, pra gente entender o passado do Godzilla, a gente vai ter que entender o passado do Scar King. Mas isso aí a gente deixa aí pro vídeo do próprio Scar King. Mas assim, agora, né, o Godzilla, ele é uma curiosidade uma curiosidade bem da hora, interessante de falar, é que o Godzilla, ele é o único da espécie que contém a baforada atômica. Sim, é impressionante um negócio desse, por conta que supostamente, ele engoliu uma estrela, né, assim. Se eu acredito que ele tinha engolido uma estrela, eu já não sei. Mas por enquanto é a melhor teoria que a gente tem, né, sobre o Godzilla. Mas se ele tiver engolido uma estrela, no próximo filme tiver mostrado, né, que ele engoliu a estrela, mano, eu vou ficar muito surpreso, né? Porque não dá pra se esperar do Godzilla, né? Que a gente sempre via ele com a baforada atômica devido à radiação. Coisa que é o que eu acredito, né? Porque ele engoliu uma estrela é uma teoria bem estranha. Mas, por agora, é o que a gente tem de informações sobre o passado, um pouco do passado do Godzilla. E, bem, vamos lá. Sobre as habilidades do Godzilla, claro, sobre a forma evoluída eu vou falar só na próxima parte. Mas enfim, vamos prosseguir. Sobre as habilidades do Godzilla, temos a icônica baforada atômica, né? Que é bem potente. Diferente dos outros Godzillas, que era só uma baforada atômica normal, um jato de fogo azul, a desse Godzilla foi capaz de perfurar o centro da Terra e atingir a Terra Oca, que é uma outra dimensão maior do que a Terra. Não é em si o centro da Terra, não é em si... É meio que o centro da Terra é uma outra dimensão que é maior do que a Terra. É uma coisa bem complexa, eu explico isso melhor em outro registro. Mas enfim, vamos voltar aqui. Outra habilidade bem interessante do Godzilla, que ele só demonstrou com a Muto Prime, é o pulso nuclear. Sim, que quando a Muto Prime ela arranca as costas do Godzilla, né? Ele meio que coloca toda a sua energia no máximo, no ápice, e acaba explodindo, né, a sua energia nas costas, né? Ou seja, ele foca a sua energia, o pulso nuclear do Godzilla, ele foca aí nas suas costas. Então, que é um diferencial, né? Porque o pulso nuclear sempre vinha de todas as direções, né? Pelo menos do Godzilla Heisei. Mas agora o pulso nuclear do Godzilla vem das placas ósseas, né? Das costas. Outra habilidade que não é muito bem demonstrada é o fato, né, de que ele realmente tem aí o pulso nuclear que nem o Godzilla Heisei. Mas isso aí é só mostrado no Godzilla sobrecarregado / supercarregado lá de Godzilla e Kong, o Novo Império. Agora é o momento que vocês queriam. Godzilla evoluído. Vamos descobrir mais sobre ele agora.
Bom, o Godzilla evoluído apareceu pela primeira vez em Godzilla x Kong The New Empire, a primeira e única vez por agora, né? Bom, como sabemos, o Godzilla evoluído, ele pegou a maior parte da radiação que tem no planeta Terra para evoluir. Então assim, o bicho ele ficou absurdamente poderoso. E ele ficou rosa devido à escala de radiação. Ele já tá praticamente no máximo, faltando a cor vermelha e branca. Ou seja, porque o rosa, pessoal, nas cores da radiação básica, né, é uma das cores mais poderosas. Claro, tem a radiação de urânio, tem a radiação termonuclear, tem vários tipos de radiação, mas a radiação de escala normal é a que a gente está mais acostumado, né? E bem, o Godzilla, após ele ter absorvido tanta radiação do covil de Tiamat, ele passou a evoluir. E não só isso, aumentou 2 metros de altura. Ou seja, de 120 ele foi para 122. Não é uma diferença tão considerável, mas beleza. E bom, aí temos as placas ósseas que eu queria ter visto no Godzilla da Legendary, que são as placas ósseas mais pontiagudas. E isso me deixou muito feliz. Claro, não é as minhas placas ósseas favoritas. Eu prefiro particularmente as placas ósseas do Godzilla de 2014, mas as placas ósseas do Godzilla evoluído são muito, mas muito da hora. Bom, o Godzilla ele adquire uma força física maior, ou seja, se o Godzilla normal já tinha uma força física extrema, o Godzilla evoluído já tem uma força bem maior, uma resistência grande, né, uma resistência aumentada e outra coisa, uma velocidade aumentada, né, que a gente nunca viu o Godzilla adquirir uma velocidade tão grande. Porque a gente sempre viu o Godzilla como um bicho lesado, todo lento, parece uma tartaruga e tal, mas não. Agora o Godzilla adquiriu uma velocidade impressionante. Além disso, ele ficou, né, olhando a aparência do Godzilla, ele ficou bem mais musculoso. Que vou falar que ele ficou magro, mano. Olha o Godzilla de frente na hora lá que ele vai lá em Baltar, quando ele sobe na montanha lá antes de se jogar. Se você olhar e comparar com a imagem de frente do Godzilla de 2021, obviamente ele não ficou mais gordo, nem mais magro, nem mais gordo. Ele ficou mais bombado. Porque, mano, o Godzilla decidiu fazer academia. Bom, o Godzilla, claramente, ele é, nesse filme, com certeza, o ápice da estrela que ele engoliu. Assim, entre aspas, né? Eu tô levando em consideração essa teoria, mas, enfim, ele fica muito, mas muito poderoso nessa forma evoluída. Tanto que ele fica quase imune ao gelo da Shimu, que é a kaiju mais poderosa de todas. Eu vou falar isso num vídeo aprofundamente, né? Mano, eu juro que eu vou me processar, velho, porque eu não sei falar esse nome, mas eu vou me aprofundar mais no vídeo da Shimu. Enfim, o Godzilla evoluído ele tem duas formas praticamente, que é o Godzilla evoluído normal, né? E o Godzilla super carregado, o Godzilla evoluído super carregado, que é mostrado, né? Ele disparando, né, o raio no Scar King e na Shimu. E também quando ele aparece no final do filme, né? Que, aliás, é pegando uma teoria, né? Uma teoria não, uma afirmação de outro humano, né? Aliás, um abraço pra ele que me deu base pra essa teoria. Muita gente achou, né, que quando ele disparou o raio, né, dele, o raio atômico dele pra cima, né, nas nuvens, era pra desfazer o gelo da Shimu. Mas além disso, ele estava liberando radiação, por conta que se o Godzilla tivesse liberando mais e mais radiação, ele ia sobrecarregar e explodir. Tipo uma usina elétrica, quando ela tem muita energia, ela acaba por explodir. Então o Godzilla provavelmente ele precisava, né? Ele precisava liberar aquela energia, porque ele estava muito, mas muito poderoso, né? E a gente vai ver isso nos próximos filmes. Agora, uma questão que muita gente se pergunta é: quem venceria? O Godzilla evoluído ou o Godzilla termo? Bom, vamos por parte.
Eu, particularmente, cada um tem a sua própria teoria, pode acreditar na sua teoria, eu respeito, mas eu particularmente acredito que o Termo venceria do Godzilla evoluído, inclusive do evoluído super carregado. Porque em primeira mão, pessoal, vamos levar em consideração duas coisas. O Godzilla Termo, ele adquire uma força física que é extremamente alta. Se o Godzilla evoluído é poderoso, é forte fisicamente, o Godzilla Termo ele adquire o quádruplo dessa força. Agora, ele fica mais lento e menos ágil. E isso aí a gente leva em consideração aí o Godzilla evoluído, né, que é bem mais rápido e bem mais ágil. Outra coisa, né, é a resistência, porque ele demonstra ter uma resistência, durabilidade muito, mas muito grande. E além disso, né, ele também, como que eu posso dizer? Ele também simplesmente absorveu os raios do Ghidorah, né? Que simplesmente, tipo, o Ghidorah, ele tava lá disparando e o Godzilla não tava nem se importando. E com certeza, se o Ghidorah disparasse no Godzilla evoluído, com certeza o Godzilla evoluído ia sentir dor. Enquanto que o Godzilla Termo só tava absorvendo a energia. Então, o que eu acredito? Que o Godzilla, ou ele... Como que eu posso dizer? Se o Godzilla supercarregado, né, o Godzilla evoluído, né, supercarregado ou normal, disparasse a baforada atômica, claro, ia ser um grande impacto. Com certeza o Godzilla Termo, ele ia para trás, né, ele ia ser jogado um pouco para trás, mas ele ainda assim conseguiria absorver e disparar um pulso termonuclear mais poderoso do que o convencional, né, porque ele já tinha disparado aí um que foi o suficiente para desintegrar as 3 cabeças do Ghidorah. E por isso que eu acredito, né? E outra, que ele tem praticamente a temperatura do Sol, praticamente, não é? Claro, ele não tem nem a temperatura da superfície, mas ele pode chegar aí aproximadamente, né? Porque ele simplesmente estava andando e os prédios derretendo. Então, assim, a gente pode ter uma afirmação, que o Termo Godzilla, sim, pode ser, sim, mais poderoso que o evoluído. Bom, e esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sino para não perder as notificações. Claro, foi um vídeo bem explicativo, né? Eu tentei dar o máximo para dar todas essas informações sobre o Godzilla, sobre essas habilidades que o nosso querido lagartão atômico tem. Então é isso, macho. Valeu, falou e até mais!